Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Perdi a conta de quantos dias estamos por aqui. Mas a quarentena, o isolamento social se estendeu e bastante. E tudo indica que continuará se estendendo para mais um período. Antes de entrar no assunto propriamente dito que eu vou falar hoje, gostaria de começar como eu termino. Fiquem em casa. Não saiam, a não ser que seja estritamente necessário. As pessoas que trabalham e não têm condições, protejam-se com máscaras, álcool gel, aquelas que tiverem, e que não tiver, com bom sabão. Isso vai ajudar bastante. E hoje, nos dias atuais, nós estamos também preocupados e preocupadas, principalmente com as pessoas que não têm condições de sobrevida. Vamos ser solidários, vamos ser solidárias. Vamos auxiliar as pessoas a terem um mínimo para subsistir. Dito isto, eu volto aqui para o tema do que eu vou discutir hoje. Eu sou mãe de santo, logo das religiões afro-brasileiras. Nesta condição, eu gostaria de falar um pouco sobre religião. O que é religião? Para que serve a religião? Por que as pessoas buscam a religião? E este tema se torna muito pertinente neste momento de pandemia. Sempre o foi, mas neste momento ainda mais. A religião é quem determina nossos valores e costumes. Por mais que nós venhamos a pensar que eu sou uma pessoa autônoma de qualquer religião, vou usar o exemplo aqui do Brasil, nós não somos. Nossa semana é constituída de 7 dias. Por quê? É um calendário cristão. Isto mesmo, é do calendário cristão. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Por isso que você folga no domingo. Logo, este valor do tempo está associado a um valor religioso. Nós estamos no ano 2020 da era cristã. O nosso calendário é regido pelo cristianismo. No nosso tempo linear, ou seja, aquele que marca os períodos, é regido pelo calendário cristão. Nós tiramos feriados, em sua maior parte, feriados religiosos. Tivemos recentemente o da Páscoa. E aí teremos, eu estou falando de Brasil, porque se fosse em outro local, seria outro país, seriam outros dias a serem comemorados. O corte do seu cabelo, quem rege é a religião. Interessante isso, né? Até o corte do meu cabelo. Mulheres têm cabelos longos, homens têm cabelos curtos. O padrão da roupa que você veste é da religião. Isso eu estou usando como exemplo. Aliás, o padrão que eu visto não é da religião cristã. Isso eu estou usando como exemplo para dizer como a religião é importantíssima para determinar valores e costumes. E dentro desses valores, os valores sociais. A religião ela é capaz de formar o pensamento das pessoas. Isso mostra a responsabilidade que há sob as mãos de um sacerdote ou uma sacerdotisa. E eu estou aqui conversando com vocês como uma mulher religiosa, uma sacerdotisa das religiões afro-brasileiras, e tenho um posicionamento. E este posicionamento é calcado no meu estilo de vida, naquilo que minha religião prega. Inclusive, essa vida comunitária, que nós nos preocupamos com o bem-estar das outras pessoas. Não nos realizamos como indivíduo apenas isolados. Nós precisamos fazer com que isto
esteja presente na sociedade onde nós estamos. E é muito desgastante pensar assim dentro de uma sociedade na qual o individualismo é o que impera. Como falar em comunidade? Como falar em bem comum? Como falar de uma ação coletiva numa sociedade tão individualista? E é justamente no meio disso que nós nos encontramos na pandemia. Nós precisamos de uma ação coletiva e não estamos conseguindo. Há pulverizações, e com todo respeito, muitas delas políticas e religiosas, que fazem ou faz com que o nosso comportamento social no ato da pandemia tome valores diferentes. E eu vejo isso com muita preocupação, porque esta situação nós não vencemos sozinhos. Nós precisamos de todo mundo para vencer essa situação. E aí retomamos a questão da religião como força propulsora das decisões das pessoas no seu cotidiano. A religião, ela não é dissociada do espaço público. Aqui eu vou dizer o espaço privado, o terreiro, o espaço público, a sociedade como um todo. A religião não é dissociada do espaço público. Ela conversa com a política, ela conversa com a sociedade em geral, ela conversa com a economia, ela conversa com o setor artístico, ela com a cultura. Ela está em amplo diálogo com todas as áreas da vida humana. A religião, ela não tem um valor que fica nela, ela determina como vão ser estes valores políticos, sociais, econômicos, culturais. Então, precisamos ponderar como a religião tem interferido neste processo preventivo da nossa saúde. Eu trouxe aqui hoje, isso aqui, meu pai de santo, Francisco Rivas Neto, Babá Ribas, ele constituiu o que ele chamava de vertente una do sagrado. Porque eu não estou defendendo a minha religião. Todas as religiões são importantes. Todas as religiões têm papéis a cumprir. E todas as religiões, na minha opinião, deveriam defender o respeito irrestrito pelo ser humano. E aqui ele colocou divindade suprema, que pode ser Deus, Olorum, Zambi, Zambiapongô, Alá, várias divindades aqui. Que não importa a sua religião, encaixa aqui. Potestades divinas, nossos orixás, inquices, voduns, em outros, né? Outras religiões, querubins, serafins e outras tantas. Ancestrais ilustres, que são os caboclos, pretos velhos, os nossos essás, né? Aqueles que estão, os eguns ilustres da nossa comunidade, ou santos, ou mesmo, eu sei que algumas pessoas, um ancestral ilustre, por exemplo, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, são ancestrais ilustres, Salomão, que estão na Bíblia, são ancestrais ilustres. E a humanidade. Esta estrutura, ela cabe para qualquer religião. Qualquer religião. Isto eu trouxe hoje para dizer que é muito importante que o nosso discurso religioso busque atentar para a humanidade. Nunca se pensou tanto na humanidade como agora. Acho que a modernidade tinha nos desconectado desse senso de sermos uma população mundial de seres humanos. E nós estamos voltando a isso. E nesta epopeia do retorno, estamos tendo sérias dificuldades. Sérias dificuldades. Por quê? Nós fomos, como disse na live anterior, condicionados por valores sociais e também religiosos
a entendermos que determinados grupos são provedores de mais privilégios que outros. Nós fomos condicionados a pensar que podemos ter um bem-estar única e exclusivamente pessoal. E isto está em confronto neste momento, em franco confronto com o que é proposto para combatermos o coronavírus. Eu pergunto para você que está me assistindo hoje. Vejamos como você se sente no meio desta pandemia. Que reflexão você fez destes valores humanos neste período? Você teve algum insight, assim, algum momento em que você falou, não, tudo que eu vivi até esse momento não tem um valor exato no combate à pandemia. O meu trabalho, a minha profissão, o que eu estudei, o que eu construí, eu estou precisando de valores humanos. E nós não ouvíamos falar sobre isso em vários espaços sociais. Não ouvíamos. E é necessário que a religião comece a falar sobre isso diariamente. Eu sou do mundo do orixá. No mundo do orixá, a gente não existe sozinho. Não existe sozinho. Nós precisamos entender que o isolamento significa um fracasso do ponto de vista espiritual. E eu sei que muita gente, quando chega ao terreiro, tem um choque, porque a vida social é uma coisa. Aí você chega no terreiro, uma criança de 5 anos é mais velha que você que tem 40. Você chega no terreiro, se você é médico, engenheiro, advogado, você começa limpando o chão. Como todo mundo. Aí você está lá, o seu pai de santo ou sua mãe de santo são pessoas de extrema sabedoria, mas que não têm a formação social que você tem. Mas eles são mais sábios que você naquele espaço. E muita gente, quando entra no terreiro, tem um espírito reformista. Ele quer fazer do terreiro a vida social. Ele acha que as regras da comunidade santa estão erradas. E tem dificuldade de entrar naquela engrenagem, que é uma engrenagem coletiva, onde todos os valores sociais são dispensáveis. E isso é um conflito naquele primeiro. Dentro do candomblé, você precisa mudar isso. Quem não muda vai andando devagarinho, mas vai, né? Agora, quem muda esse mecanismo e consegue entender que a iniciação ela é justamente a valorização do que a pessoa é e não do que ela tem, poxa, isso valoriza a comunidade, o axé. E na nossa sociedade nós estamos precisando valorizar isso. A pessoa não é o que ela tem, a pessoa é o que ela é. E enquanto a gente não valorizar isso, provavelmente nós vamos continuar nos debatendo, como eu disse outro dia, como peixes fora d'água. Defendendo grupos, defendendo pessoas, numa situação de conflito onde o bem comum é secundário. Isso é o que eu tinha para dizer no dia de hoje. Abro para perguntas e quero agradecer as pessoas de outros estados, outras cidades, outros países que têm nos acompanhado pelas lives. Se o meu filho fizer a gentileza de falar o nome de alguns deles, eu citarei, senão, infelizmente, não poderei. Mas abro para 3 questões. Posso fazer uma já? Pode. A gente acompanhou nos últimos dias algumas manifestações contrárias ao afastamento social. Eu só fico pensando o que leva uma pessoa a sair da sua casa
para fazer essas manifestações, tendo em vista que no mundo todo o isolamento social é o aconselhável? O que leva uma pessoa a ser tão egoísta desse jeito? Mas é justamente o que eu falei hoje. A gente foi acostumado a pensar isoladamente e individualmente. Ninguém pensa coletivamente. E também há uma negação da ciência. A ciência, a arte, a religião e a filosofia são estruturas da nossa sociedade que pensam o mundo. E neste momento, a ciência está sendo negada como uma estrutura pensante. Então, algum outro valor está tomando a ascendência nesta estrutura. Agora, este valor, as motivações e valores é que precisam ser vistos. Quais são as verdadeiras motivações que levam as pessoas a ir à rua? Porque um vírus, por exemplo, ele é uma coisa comum a todas as pessoas. Ele vai pegar classes sociais distintas, raças não tão distintas. A gente viu que o maior número de pessoas a morrer são negras, que são as pessoas mais marginalizadas da parte econômica da nossa sociedade. Mas, quando eu vou à rua colocando isto, eu estou dizendo que também essas pessoas são passíveis de serem atingidas diretamente por este vírus. Eu estou defendendo um grupo que, por alguma forma, pode ser beneficiado por estas questões. Então, temos que repensar as motivações reais que levam estas pessoas a esse intento. Hoje eu soube que na Alemanha, uma pessoa que estava fazendo uma campanha franca contra o isolamento social foi presa. Aliás, ela sofreu um processo e está num isolamento que aí vocês procurem na internet para saber qual era. Pergunta do João Luiz Carneiro, sua bênção, minha mãe. Qual a visão da senhora sobre o papel da religião para além da Covid-19, na transformação da nossa sociedade após essa chaga social tão profunda? Era o João Luiz do Rio de Janeiro. Muito, muito obrigada, João Luiz do Rio de Janeiro, minha bênção. Eu acho que a religião ela tem um papel estruturante social. A nossa sociedade ela é calcada em valores religiosos. A religião tem que fazer uma escolha. A escolha dela, que é estruturar o ser humano em sua subjetividade e produzir para este ser humano uma transformação real, de um bem-estar real, em que o ser humano, eu coloquei ser humano, não a pessoa, em que o ser humano ganha uma centralidade no discurso religioso. Não são alguns seres humanos, são todos. Nós, das religiões afro-brasileiras, sabidamente somos pessoas extremamente preconceituadas. Somos preconceituadas na sociedade. Só que o discurso das religiões afro-brasileiras é extremamente pacífico. Nós dizemos aos nossos adeptos, respeite as pessoas. O respeito é a estrutura de uma sociedade pacífica. Então, cabe à religião disseminar o respeito. Pergunta da Laís Verderame. É isso, minha mãe. As pessoas que saem nessas passeatas e morrem pela doença são responsabilizadas por tantas mortes em decorrência dessas manifestações? Eu acho que a questão do coronavírus agora é uma questão coletiva. Eu não faço escolhas por mim. Eu faço escolhas por várias pessoas. A minha escolha individual, ela é efeito dominó. Ela vai acabar afetando inúmeras pessoas. Então, esta escolha neste momento, ela não pode se dar do meu ponto de vista, mas do meu senso pessoal. Ela tem que ser dada do senso comum. E esse senso comum é um senso crítico da ciência hoje. Então, a pessoa que faz essas escolhas, ela acaba, lógico, afetando a sociedade em alguma medida. Eu sou muito a favor, como eu vi uma médica, acho que do Nordeste brasileiro, dizendo que as pessoas que vão à rua e dizem que o Covid não existe, deveriam abrir mão dos aparelhos respiratórios. Eu sou a favor disso. Porque se isso não existe,
não há necessidade. Outra pergunta da Denise Batista. Bênção, mestra, a convergência dos saberes humanos é que será o caminho para a coletividade? Eu acho que os saberes humanos sempre dialogaram. Quem parou de dialogar é o ser humano. Os saberes humanos nunca deixaram de ter conexão um com o outro. O que acontece é que o ser humano passou a se isolar em um desses saberes. E isso provocou dissonância social. Mas é necessário mudar o ser humano para que a consonância entre os saberes ela retorne. Isto é o que eu gostaria de dizer a vocês, reiterar que a minha prioridade é a saúde coletiva. É necessário que nós tenhamos responsabilidade com a saúde coletiva. Infelizmente, isso é um mal que acomete o mundo inteiro. E com ele vem consequências que vão também em efeito dominó, consequências econômicas, consequências políticas, uma série de consequências. E isso vai aumentando o número de dores para além da doença, vai acarretando uma somatória. E essas dores do mundo, elas ficam pairando sobre tudo que tem existência, inclusive nós, que vamos ser, num momento ou no outro, influenciados por essas dores. Inclusive aumentando, do ponto de vista espiritual, a opressão sobre as pessoas, causando depressão, angústia, causando uma série de males que não são palpáveis, não são físicos, porque essas doenças, elas se manifestam a nível mental e afetivo também, que é essa opressão que a gente está falando. E assim, encerro dizendo, fique em casa. Voltamos quinta-feira com a live. Teremos imenso prazer de conversar com todos vocês e sejamos responsáveis para conosco e para com a sociedade. Desejo paz profunda na mente e no coração. Se quiser comentar a cidade. Isso, e quem quiser que eu comente a cidade, você pode escrever, eu vou dar 30 segundos para a gente poder, põe o seu nome, a cidade, e eu vou falar aqui em agradecimento pela participação, porque muitas pessoas me mandam pessoalmente, eu acabo saudando o pessoal, mas eu farei publicamente. Sim. Pronto. Tem mais uma pergunta boa aqui. Pode ser da Rosimeire Amorim. Beijo, a senhora já falou que a espiritualidade é inerente ao ser humano, que não é exclusiva da religião. Assim, qual é a especificidade da religião? A especificidade da religião é se dedicar à espiritualidade em tempo integral. É fazer a religião um instrumento em tempo integral ou seja, criando um caminho do encontro a essa espiritualidade. Talvez outras áreas não tenham a prioridade que nós chamamos para nós quanto à religião. Então, a nossa prioridade é nos dedicarmos em tempo integral a isso. Ninguém hoje? Não? Então, encerramos, agradecemos e retornamos na quinta-feira. Meus votos sinceros de paz profunda na mente e no coração. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.